Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de estudos do Família Nele, mais uma semana de estudos que nós vamos estar vendo algumas coisas que Jesus fez e que Jesus falou, né, de fato. Então, que você já possa ir se preparando aí, espero que você esteja sempre se cuidando aí para não dar mole para esse vírus, o coronavírus, que está sempre aí à nossa volta, mas que nós possamos sempre estar atentos e sempre nos cuidando, passando um álcool gel, tomando o distanciamento, usando a máscara, que é tudo isso que a gente precisa. E daqui a pouco também já vai chegar a nossa vacina, a nossa vez aí. Quem não vacinou ainda, daqui a pouco vai ser vacinado e vai estar tudo certo. Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Mas antes de começar propriamente o vídeo, gostaria que você pudesse estar se inscrevendo no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo e que você curta esse vídeo. Gente, curte o vídeo aí, porque às vezes a gente tem lá 25, 30 visualizações no vídeo e 5 curtidas. Então curte aí, gente, me ajuda aí, porque não é pra mim, mas é pra igreja, para que esses canais, esses vídeos da igreja possa se alastrar mais, possa ir mais pra frente. Quanto mais você curte, mais você ajuda isso. E também compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe aí no grupo do seu WhatsApp aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção, certo? Então vamos estar orando pra gente começar? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de estudo da palavra, que o Senhor possa se revelar a nós dentro desse texto, Pai, e que nós possamos a cada dia aprender mais e mais com o Senhor, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje, essa semana, nós iremos estudar lá no Evangelho de João, dando continuidade aos nossos estudos, Evangelho de João, capítulo 17. Então abre aí a sua Bíblia, já pega o seu caderno aí de anotações, sua caneta, e vamos junto aí que a gente vai aprender hoje muito sobre oração, sobre o nosso papel como na oração, qual era o papel na realidade de Jesus. Nós estamos estudando a vida de Jesus, né? Então como que Jesus se relacionava com a oração. Então eu espero que você esteja atento para pegar tudo isso que nós vamos falar hoje. Então, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 1, que diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Então lembra que eu venho sempre falando, já faz umas 3, talvez até 4 semanas, não sei, que eu venho sempre falando sobre que os capítulos, a partir mais ou menos do capítulo 14, 13, 14, até o 16, parece que Jesus deu Jesus sentou e começou a fazer um ensinamento só, as últimas instruções, as últimas coisas que Jesus tinha para dizer aos seus discípulos. Então, parece que foi de uma vez, Jesus sentou e foi falando tudo isso que está escrito aqui do capítulo do 13 até o 16. E aqui no 17, parece que meio que encerra tudo isso, parece não, né? Encerra toda essa gama de últimas instruções de Jesus, onde ele pega e diz no versículo 1 que depois de dizer essas coisas o quê? Tudo isso que ele vem dizendo sobre as instruções, sobre a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, quando ele vai vir o Espírito Santo, o que vai acontecer com ele, Jesus já dizendo várias vezes que ele iria se entregar, que ele iria morrer, mas que isso era necessário acontecer, e todas essas coisas Jesus foi tirando algumas dúvidas dos discípulos. Então é mais ou menos aquela despedida de Jesus ali dos seus discípulos, que era os últimos momentos de Jesus com eles. Então não tinha mais os fariseus ali nesse grupo, nessa reunião onde Jesus esteve falando essas coisas, não tinha fariseus, mestres da lei, não tinha ninguém ali que pudesse ir contra aquilo que Jesus estava dizendo, só estava mesmo Jesus e os seus discípulos, Jesus trazendo aquelas últimas instruções, deixando como se fosse a casa em ordem, sabe? Arrumando tudo, deixando tudo certinho para que para que o rumo da história pudesse seguir. Então aí Jesus no capítulo 17, versículo 1, começa dizendo assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna e a todos que lhe deste. Então, só para a gente, na realidade eu não falei no começo, mas o capítulo 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Então é um momento onde nós vamos ver de fato, bem claro, qual era o coração de Jesus aqui no momento que ele estava falando. Onde estava o coração de Jesus? Estava nesse momento aqui onde Jesus ele começa a orar
e a gente vai ver algumas partes desse texto em que se dividem o tipo de oração que Jesus vai fazendo aqui, que é bastante interessante. Então vamos lá, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui Jesus começa a orar, começa pedindo para que Deus possa glorificar a Ele e vai dizendo o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que você conheça a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, e reconheça que Jesus é o Cristo. Então reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o caminho para a vida eterna. Jesus já tinha dito alguns capítulos atrás que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para que a gente possa chegar a essa eternidade, para que a gente possa chegar a essa vida eterna, nós temos que passar por esse caminho. E o caminho é Jesus. E aqui ele pega e fala que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Deus o enviou. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra. Perceba que isso daqui é uma oração, então Jesus sempre falando. Então aqui é Jesus falando com Deus, tá? Então, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aqui Jesus, de novo, se afirmando como o próprio Deus, como aquele que estava antes de todas as coisas. Lembra no capítulo 1 de João, que fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus? O verbo é Jesus. Jesus estava lá no começo de todas as coisas, e aqui no capítulo 17, Jesus vem afirmando novamente que ele estava lá no início de todas as coisas com Deus, e o Espírito Santo. Versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. De quem que Jesus está falando aqui? Dos seus discípulos. Então Deus, ele deu aqueles discípulos a Jesus, e Jesus trouxe a palavra de Deus para eles, e eles têm guardado essa palavra. Então Jesus agora começa a introduzir os discípulos nessa oração. Agora, eles, os discípulos, reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então aqui Jesus orando e falando dos discípulos, falando que os discípulos de fato entenderam e receberam aquela palavra e entenderam que Jesus era o próprio Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, e entenderam todo esse ministério, né? Pelo menos uma parte desse ministério de Jesus, os discípulos estavam entendendo até esse momento. Versículo 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então aqui Jesus, ele pega, deixa eu só marcar aqui para eu não me perder. Então Jesus, ele pega e começa, nós já vimos que Jesus está orando aqui, Jesus está falando com Deus sobre os seus discípulos e começa a pedir para que Deus pudesse guardá-los deste mundo. Então Jesus, ele está falando assim, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por estes. Por que Jesus, ele resolve orar por esses discípulos? Qual que era o intuito dele? Por que Jesus resolve especificamente orar pelos seus discípulos? Porque eram eles que iriam começar a nova igreja. A igreja primitiva começou a partir dos discípulos, que posteriormente se tornaram apóstolos, né? Então, se esse núcleo, esse começo, essas poucas pessoas, esses 11 discípulos, né? E depois viria outro para tomar o lugar de Judas Iscariotes, e depois Paulo, mas aqui esses 11 primeiros aqui que estavam lá em Atos 2, estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso. Lembra esse capítulo 2 de Atos?
esses 11 aqui precisavam ser guardados por Deus, porque sem esses 11 aqui, a igreja não iria nascer, a igreja não iria prosseguir. Então é por isso que Jesus começa orando e pede para que Deus pudesse guardá-los, porque Jesus não estaria mais aqui e agora eles estariam soltos, né? Eles estariam desprotegidos. Mas é por isso que Jesus começa a orar. No capítulo anterior nós falamos sobre o Espírito Santo, que Jesus disse que se ele não fosse para o Pai, o Espírito Santo não viria, o Consolador não viria. Então era necessário que Jesus pudesse morrer, ressuscitar e voltar ao Pai para que o Espírito Santo pudesse vir e ficar com a igreja. Então hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando e nos mostrando toda a verdade, porque Jesus prometeu isso, Jesus nos deu isso, e através da oração de Jesus pedindo a proteção pelos seus discípulos, é que hoje nós estamos aqui. É através daqueles discípulos, aqueles 11 discípulos que começaram ali em Atos 2, e depois veio Matias, né, que entrou no lugar de Judas, e aí foi seguindo, e a igreja começou a crescer, e as pessoas foram começando a ser salvas, né, começando a aceitar a Jesus. E aí Pedro prega, 3.000 pessoas são salvas. Aí Pedro prega de novo, quase 5.000. E aí vem Paulo, e Paulo começa a pregar em todos os lugares que ele começa a passar. Por onde ele passa, Paulo abre igreja e vai fazendo as coisas. Então é aí que a igreja vai crescendo. Mas surgiu da onde? Desse núcleo dos 11. É por isso que Jesus pede para que Deus pudesse guardar esses 11. Porque é daqui que iria começar a igreja. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então aqui, filho da perdição, quem que é o filho da perdição? Judas, esse mesmo, Judas Iscariotes, aquele que o próximo capítulo vai trair Jesus, né? E vai trair Jesus, vai vender Jesus, né? Mas realmente Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Então, esse filho da perdição é Judas. Então Jesus está falando aqui, ó. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, era necessário que alguém traísse Jesus, e esse alguém foi Judas. E nós sabemos já a história, e mais para frente nós vamos contar isso com mais detalhes um pouco. Mas Judas, ele vende Jesus, ele traz Jesus e por 30 moedas de prata, e é por isso que ele se torna esse filho da perdição, onde era necessário que alguém pudesse fazer esse papel, né? Alguém tinha que trair Jesus ali nesse meio. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso também Jesus, ele vem sempre enfatizando que ele não é do mundo, que as palavras dele não é do mundo, que o reino dele não é deste mundo, que ele não veio para mudar o sistema, que era o que os judeus queriam, o sistema, tirar Roma, essa opressão que Roma tinha, que Roma dominava ali o reino de Israel, né? Os judeus. Então, os judeus esperavam um Messias desse, um Messias que viesse para tirar esse domínio de Roma. E Jesus vem sempre enfatizando que ele não é esse Messias, ele não veio para isso. Ele veio com outro propósito, um propósito muito maior, um propósito muito mais poderoso que isso. E os discípulos, aqui no caso, como Jesus está orando por eles, os discípulos também não são do mundo, como ele diz. Eles também não são porque eles são igual a mim. Eu também não sou, eles também não sou. O reino que eles servem não é desse mundo porque eu não sou, e o rei não é daqui, e nada é daqui. Então Jesus começa a conversar isso com Deus. Versículo 15. Aí Jesus fala: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Aqui também é interessante que Jesus ele fala, né? Jesus está vendo todo esse problema que pode acontecer, porque Jesus está saindo daqui, está saindo, ele iria voltar para o Pai, né? E ia deixar os discípulos sozinhos. Então o que ele faz? Ele começa a orar para que Deus possa guardá-los ali. E ele não pede para que Deus tire os discípulos do mundo, porque não é isso. Nós não temos... Uma das coisas que a gente tem que aprender às vezes é que nós não temos que ficar
à margem da sociedade. Não, nós temos que estar dentro da sociedade. É dentro da sociedade que nós vamos transformar as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor. O nosso mundo vai transformar quando nós estivermos ali dentro. Uma das parábolas que Jesus pega e conta durante o seu ministério é sobre uma candeia, né, que não pode se esconder num lugar baixo, não. O que ele pega e fala? Tem que colocar no lugar visível, onde todo mundo vê. Jesus pega e também fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz para esse mundo. Então nós temos que estar no meio do mundo para que o mundo possa mudar através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das coisas que nós falamos, através das coisas que nós cremos. É a partir desse ponto, e é isso que Jesus fala: não peço que tire-os do mundo. Porque se Deus tirasse os discípulos do mundo, como que o mundo seria salvo? Como que as pessoas conheceriam a palavra de Deus? Mas ele pega e fala assim: mas que guardes do mal. Não tira eles, mas guarda, protege, para que eles não venham se perder, para que nada de mal aconteça a eles. Versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então aqui Jesus ele começa a mudar um pouco o foco da oração dele. Como Jesus estava falando dos discípulos, agora não só mais dos discípulos, ele ora por quem? Não somente, versículo 20, não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por quem que Jesus está orando aqui? Por nós. Eu, você e todo mundo que está ouvindo aqui, aquelas pessoas, aqueles novos convertidos que Jesus nunca viu ali pessoalmente, né? Em carne e osso, Jesus nunca viu, mas todos eles, Jesus ele orou por todos eles, por todos nós, e é por isso que nós estamos aqui. Jesus um dia, entenda isso, Jesus um dia orou por você. Jesus sabia que um dia você iria ouvir essa palavra, iria ouvir, Jesus fala, por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então é por meio da palavra que eles falaram, que os discípulos, os apóstolos falaram, que nós cremos em Jesus. É através dos ensinamentos de Paulo, onde nós vemos tantas cartas que Paulo escreveu, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses e tantas cartas que Paulo escreve, tudo baseado nos ensinamentos que Jesus deu a ele, e nós conseguimos ver através de Paulo Jesus. É através de Paulo que nós conseguimos ouvir a voz de Jesus. É através das lentes de Paulo que nós enxergamos o Evangelho. Não só de Paulo, mas Pedro, e João e tantos discípulos, Tiago, tantas pessoas que escreveram e falaram sobre Jesus. E não só os que estão registrados aqui, mas logo ali no começo da igreja primitiva, várias pessoas pregavam. Tanto é, uma das coisas interessantes, por exemplo, na igreja de Roma, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo ele nunca chegou a abrir uma igreja lá e pregar ali. Não, Paulo nunca fez isso. Paulo nunca conseguiu. Mas como que ele escreve uma carta para uma igreja que existia lá? Porque alguém que já tinha ouvido falar sobre Jesus, as pregações de Paulo, viaja até Roma e lá essa pessoa começa a pregar e ali nasce uma comunidade, ali nasce uma igreja e ali se torna uma igreja em Roma, onde Paulo nunca chegou a pregar, mas através da vida que Paulo levava, através de tantas e tantas pregações que Paulo fez, chegou o evangelho a Roma, mesmo Paulo não tendo pregado lá. E assim chegou a nós. Paulo também nunca pregou aqui no Brasil, mas através dos ensinamentos dele, através da vida de Paulo, as coisas foram chegando, o reino foi caminhando, passaram-se séculos e séculos e nós estamos aqui hoje nós vemos Cristo, nós vemos Jesus através das lentes de Paulo, através das lentes dos discípulos e dos apóstolos. Isso que é o mais interessante e isso Jesus disse. Jesus já tinha orado por isso, Jesus já tinha dito tudo isso para que essas coisas pudessem acontecer. Versículo 22.
Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. E aqui agora Jesus ele começa a orar sobre o quê? Sobre unidade. A igreja, o corpo de Cristo, tem que ser um. Tem que ser uma única peça. Nós somos um único corpo com vários membros, assim como Paulo diz, né? Nós somos um corpo com vários membros e nós somos exatamente assim. Jesus queria que fôssemos assim. Versículo 22. Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, da mesma forma que Jesus e Deus eram um só, Jesus queria que nós nele fôssemos também um só. Nossa igreja, né? O nome da nossa igreja é Comunidade Nele, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele, é somente nele, é tudo por ele, tudo através dele. Então, se nós estivermos nele, nós, a igreja, vamos nos tornar um só, que esse era o desejo, que esse era o sonho, que esse era o propósito, que esse era o coração queimando de Jesus para que pudesse acontecer, que nós fôssemos um só. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. E assim termina essa oração, assim termina esse capítulo 17 de João, Jesus orando para que nós pudéssemos, como ele já tinha dito em alguns capítulos anteriores, para que nós pudéssemos permanecer no amor dele. Jesus ele começa a orar para que de fato isso aconteça, para que a glória dele, que a glória de Deus pudesse resplandecer em Jesus e que o amor que Deus tem por Jesus pudesse também ser derramado sobre todos aqueles que o conhecem, sobre todos aqueles que guardam seus mandamentos, que guardam as suas palavras, que hoje em dia somos nós. Nós estamos aqui sempre querendo mais e mais e que nós possamos entender que que Deus ama Jesus e por causa desse amor de Jesus, por causa desse amor de Deus por Jesus, é que nós somos amados e por nós sermos amados, nós conseguimos amar uns aos outros. É através desse amor que nos tornamos uma unidade, onde Jesus estava querendo tanto, que nós nos tornássemos um, assim como Jesus é um com o Pai. Então, e assim encerra o nosso capítulo de hoje. Jesus nos mostrando o coração dele, Jesus mostrando que o coração de Jesus estava fervendo, estava queimando por isso, queimando por amor, queimando por unidade, nos mostrando onde estava verdadeiramente a intenção de todo o propósito da vida de Jesus aqui na Terra, que era se entregar, que através da morte e ressurreição de Jesus pudesse florescer, né? Pudesse nascer, pudesse crescer, e através disso cresceu, verdadeiramente cresceu. Surgiu a igreja, e a igreja foi crescendo cada vez mais, foi ganhando corpo, foi ganhando cada vez mais membros, e assim nós chegamos até aqui através da graça de Deus e iremos cada vez mais através da graça de Deus. Paulo e os discípulos não tinham toda a estrutura aqui que nós temos hoje, câmera, internet, luz e todas essas coisas, uma Bíblia, celular gravando, não tinha nada disso, mas eles davam tudo o que tinham por isso. E nós temos que fazer o mesmo. Às vezes nós temos tantas coisas que aqui e não nos esforçamos o tanto quanto eles se esforçavam. Nós temos que dar cada vez mais. Se Paulo, com todas as suas limitações, fez o que fez, nós que temos tanto mais que ele, nós temos que fazer muito mais que ele. Nós temos que fazer muito mais. É isso que Jesus dizia. Quando Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele, é exatamente isso.
porque nós teríamos mais tempo, nós teríamos mais oportunidades, nós teríamos mais coisas para fazer, não só os discípulos, mas agora nós temos muito mais alcance do que Jesus tinha na época, do que aqueles discípulos tinham na época. Nós possamos entender que o reino de Deus precisa ser pregado. E é através desse amor e através dessa unidade, num corpo só, que o cabeça é Cristo. Amém? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam ler cada vez mais. Leia de novo esse capítulo 17 e vai tirando mais coisas, vai tirando mais ensinamentos de como orar, que Jesus ele vai dando vários nomes para Deus. No final ele fala sobre o Pai Justo, no meio do capítulo ele fala sobre o Pai Santo, ele chama Deus de Pai. Então ele vai nos mostrando que temos uma variedade de formas de chamar o nosso Deus. Então é o Pai, Pai Justo, Pai Santo, Pai Eterno. Jesus ele nos dá uma demonstração de como orar, como fazer uma oração intercessória. Então busque, aprenda, leia um pouco mais, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Amém? Então eu espero que vocês continuem buscando cada vez mais. Deus te abençoe em nome de Jesus.